Oi, gente, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje eu vou abordar um tipo de conexão que é muito profunda, é capaz de curar até feridas emocionais e transformar o rumo de nossas conversas. Ficou curiosa? Está interessado? Então fique comigo até o fim deste vídeo para você saber mais. E eu já te faço um convite. Se está chegando agora neste canal ou ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, assim você recebe conteúdos voltados para o autoconhecimento, desenvolvimento humano e sobre comunicação não violenta. Eles podem te apoiar no seu autocuidado, saber gerir melhor suas emoções e ainda transformar os seus relacionamentos. E antes de falar sobre essa potente conexão, eu te faço uma pergunta. Acontece com você de quando alguém muito próximo vem desabafar com você, trazendo uma situação difícil e você percebe que essa pessoa está muito emotiva, essa emoção do outro afetar você? Acontece também de você, quando está lendo um livro, assistindo um filme ou a uma série, você se envolver com aquela história? Você sentir junto a emoção com o personagem? Você ficar pé da vida junto, você rir junto, chorar junto? Olha, isso acontece muito comigo. Em casos de série, filmes, livros, eu sei que muitos são ficção. E ainda assim eu mergulho naquele universo do personagem e sinto muitas emoções junto com ele. No dia a dia também não é diferente. Quando as pessoas trazem uma situação que elas estão celebrando, eu celebro junto com elas, eu me envolvo naquela história. E quando é uma situação difícil, mais dolorosa, mais sofrida, eu também fico sensibilizada com essa experiência que a outra pessoa está trazendo. E que tipo de conexão é essa que a gente estabelece com as pessoas no dia a dia, com um personagem de uma série, um filme, a ponto de ficarmos assim tão envolvidos com a história dele, sentirmos junto com ele alguma emoção? Esse tipo de conexão tem um nome. O nome é empatia. Tudo isso acontece graças à empatia e é sobre ela que eu quero falar um pouquinho hoje. Nós, por natureza, somos seres empáticos. Nós nascemos com essa capacidade de oferecer empatia para as outras pessoas. Algumas pessoas, como os psicopatas, por exemplo, não conseguem se relacionar de forma empática com os outros, oferecer essa empatia afetiva. Do mais, somos seres empáticos. E eu acredito que você já deve ter lido ou ouvido falar a respeito deste assunto. Afinal de contas, empatia é uma palavrinha que está muito na moda hoje em dia. E isso não é à toa, sabe por quê? Porque a empatia é uma das capacidades humanas mais incríveis de conexão com as pessoas. Quando nós nos relacionamos empaticamente com o outro, nós desenvolvemos um vínculo muito mais profundo, mais honesto, mais saudável, um ambiente muito mais equilibrado para todos. Nós também desenvolvemos a capacidade de mediar aqueles nossos conflitos, de trazer melhores resoluções e também ter melhores tomadas de decisões. Além de que amplia a nossa visão de mundo. E é por conta de todos esses benefícios que ela provoca nos relacionamentos que ela é hoje uma competência muito requisitada para os profissionais no ambiente de trabalho. E então a gente vai percebendo o quanto ela é uma competência importante para várias áreas da nossa vida: amorosa, familiar, profissional, social e no nosso autocuidado. Mas afinal de contas, o que é essa tal empatia que é tão importante e poderosa assim para os relacionamentos? Existem muitos conceitos que definem a empatia de uma forma diferente. Muitos dizem que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Para Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ela é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. A empatia é um dos pilares fundamentais da comunicação não violenta. É impossível praticar a CNV sem praticar a empatia. É impossível falar sobre a CNV
sem falar da empatia. Afinal de contas, ela é o primeiro passo que a gente estabelece para se conectar com o outro. É por ela que a gente consegue perceber o que está por trás da fala ou de um comportamento da pessoa que ora agrada a gente, que ora nos desagrada. Eu aprecio muito a abordagem da americana, ela é pesquisadora, a Brené Brown. Ela tem livros e faz palestras a respeito deste assunto, empatia e também de vulnerabilidade. A abordagem dela é muito semelhante, muito alinhada com a da comunicação não violenta. Ela diz que a empatia é sentir com o outro, é entender o outro pela perspectiva dele, é reconhecer os sentimentos que estão presentes ali na pessoa e comunicar isto a ela. Ela diz também que a empatia é diferente de simpatia. E quando a gente fala sobre se colocar no lugar do outro, sentir com o outro, muitas pessoas pensam que vão sentir exatamente igual o que o outro está sentindo, que vão viver na própria pele, quando estão se conectando com o outro, a experiência daquela pessoa. E não é bem assim. É um pouco difícil sentirmos 100% igualzinho o que o outro está sentindo. E é difícil justamente porque somos seres distintos, somos diferentes, temos referências de vida, experiências diferentes. E a gente elabora tudo isso de uma forma diferente e responde de um jeito que é diferente de uma pessoa para outra. Imagine esta situação. Eu falo para você que eu estou com fome e você diz que também está. Será que a fome que eu estou sentindo e a fome que você está sentindo é na mesma intensidade e proporção? Será que no seu corpo ela reage, ela se manifesta do mesmo jeito que no meu? Eu, por exemplo, quando estou com fome, é como se tivesse um buraco no meu estômago e às vezes ele ronca. E isso é muito desagradável para mim, dependendo do ambiente em que eu estou. Outras pessoas que eu conheço, quando sentem fome, ficam irritadas, têm dor de cabeça. Então, a mesma experiência, a mesma situação, que é sentir fome, esse desejo por nos alimentarmos, essa nossa necessidade que a gente tem, que é comum para todo mundo, cada um pode elaborar, senti-la organicamente de uma forma diferente. E ainda, cada pessoa pode ter uma atitude para atender essa sua necessidade de se alimentar de um jeito diferente. Tem pessoas que ficam muito bem atendidas comendo um lanche natural. Outras preferem um lanche mais robusto, com mais gordura. Outras pessoas vão querer uma massa. Tem outras pessoas ainda que vai querer uma alimentação, um prato mais caseiro, uma alimentação mais equilibrada, mais bem elaborada. Então, a mesma situação que é comum para uma pessoa e para outra pode ser sentida, pensada de um jeito diferente e ter atitudes diferentes para atender a esta necessidade. E ainda, em meio a todas essas diferenças, a gente consegue se conectar com a experiência do outro, com os sentimentos do outro. A gente sente junto. Isso acontece graças à empatia e também porque temos dentro de nós as mesmas experiências que nos conectam. E na prática, no dia a dia, como é que é viver essa empatia? Empatia é essa ação, essa atitude. A gente oferece empatia para as pessoas. E aí a gente vai percebendo que a empatia está ligada com um ponto fundamental, que é o nosso processo de escutar o outro. A gente diz que é uma escuta empática que a gente oferece para as pessoas. E quando alguém traz uma situação para compartilhar com você, como é que você escuta o outro? Você consegue realmente entender o que o outro está dizendo? Se essa pessoa perguntar para você, o que você está me ouvindo dizer? Será que você, com as suas palavras, vai conseguir dar esse feedback sobre o que você está ouvindo? E com isso a gente vai vendo o quanto que a gente precisa estar atento àquela conversa, estar presente, para poder dar um feedback realmente sobre aquilo que a gente está ouvindo o outro trazer.
E no dia a dia, com aquelas pessoas que a gente vivencia uma relação às vezes mais difícil, que acontece um conflito, será que a gente consegue ter um olhar empático para essas pessoas, oferecer uma escuta de qualidade, ter curiosidade, esse interesse de entender o outro pela perspectiva dele? Será que a gente consegue se conectar com aquela emoção da pessoa? É isso que a gente utiliza dentro da comunicação não violenta, quando a gente fala sobre a escuta empática e quando a gente começa dentro dos nossos relacionamentos oferecer uma escuta de mais qualidade. A gente se conecta justamente com o sentimento das pessoas, a gente começa a observar o que ela está trazendo. E a gente observa justamente para que a gente tenha o cuidado de, na hora de dar um feedback, não trazer outras interferências que às vezes são nossos julgamentos morais sobre a pessoa, não estar condenando aquela pessoa. Então a gente procura se afastar de tudo isso que pode atrapalhar a gente na hora de oferecer essa escuta. É importante a gente saber que quando a gente oferece uma escuta para o outro, tem esse olhar empático, não significa que nós estamos concordando com o comportamento, porque às vezes as pessoas falam de um jeito, se comportam de uma maneira que é muito desagradável para a gente e a gente quer conversar a respeito disso. E na hora de querer conversar, o primeiro passo que a gente aprende dentro da CNV é fazer essa escuta empática, para que eu possa entender, compreender, mesmo discordando, o que levou a pessoa a fazer o que fez. E aí eu consigo me conectar com o processo desta pessoa, eu consigo observar as emoções que estão presentes, eu consigo dar um feedback de muito mais qualidade para ela, afastado de todo julgamento que às vezes está acontecendo na minha mente. Eu digo que a empatia é como o sinal do Wi-Fi. Quando a gente vê o sinal lá na sua potência, a gente consegue navegar por um site, redes sociais, baixar um arquivo, assistir a um vídeo, estudar por meio de um vídeo. A gente consegue trabalhar quando a gente utiliza desses recursos com mais tranquilidade, com mais qualidade. Agora, se acontece alguma coisa na rede, o sinal cai, já vai dificultando toda a nossa ação envolvida ali. E nos nossos relacionamentos acontece a mesma coisa. Tem momentos que a conexão está fluindo, a comunicação está indo bem, seja em casa, no trabalho, com o par amoroso, com os filhos, enfim. Tem momentos que tudo vai bem, mas basta a pessoa fazer algo que a gente não gosta, basta a pessoa falar de um jeito que atravessa a gente, que pronto. Aquela conexão que estava indo muito bem começa a diminuir. E às vezes diminui tanto que não tem mais conexão nenhuma. Às vezes a gente quer se manter afastada dessa pessoa. E aí que a empatia faz muito sentido nesta hora. Porque quando a gente está utilizando o Wi-Fi na sua potência, a gente desfruta de tudo que tem para oferecer aquela conexão. Mas quando cai, o que a gente costuma fazer? Tira o cabo do aparelho, desliga o aparelho, liga de novo para ver se aquela conexão se restabelece. Aí a gente usa dos recursos que a gente já sabe, que a gente aprendeu para tentar restabelecer aquela conexão para a gente dar continuidade nos nossos afazeres. E ainda assim, quando tudo isso não dá certo, a gente liga para a empresa que vendeu aquele serviço para a gente para solicitar uma ajuda. Não é assim que a gente faz? A gente não fica curioso, interessado em saber quais são as causas, né? A raiz do problema, o que aconteceu aqui que caiu a nossa conexão. E no nosso relacionamento, se a gente traz essa atitude de curiosidade, de interesse, às vezes até pedir ajuda para que a gente possa lidar melhor com aquela situação, entender melhor o que está acontecendo com a gente também, as chances da gente restabelecer essa conexão com o outro, ter uma conversa mais profunda, transformar os relacionamentos para que sejam mais honestos, mais saudáveis para a gente, é muito maior. Então precisamos de uma atitude diferente, uma atitude mais empática, né? Ter essa curiosidade de querer olhar para aquilo, para a raiz do problema. Às vezes a gente fica muito preso no efeito, o efeito que aquela fala teve em mim, o que provocou em mim, o efeito que aquela atitude teve em mim, teve no ambiente, teve no grupo. A gente não procura olhar a causa, a raiz do problema. E quando empaticamente a gente quer olhar para isso, mesmo discordando dessa situação, a gente consegue compreender.
E é daí que a gente pode mudar todo o rumo de uma conversa, de uma situação e ter mais criatividade para a gente lidar com esses conflitos, tomada de decisões diferentes daquelas que às vezes a gente tinha antes. Então, a nossa visão do outro, do mundo do outro, vai se ampliando. E para que isso aconteça, às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado, não é abandonar, mas deixar um pouquinho de lado neste momento as nossas verdades absolutas, as nossas opiniões, nossos julgamentos morais sobre o outro, as nossas avaliações sobre o outro, porque se eu sentar para falar com o outro a partir do meu julgamento, da minha condenação sobre ele, ele não vai se abrir para falar comigo, para mostrar os seus sentimentos, para falar o que foi que realmente aconteceu, que levou essa pessoa a fazer o que fez. Vai ficar aquela conversa de acusações, um acusa o outro, um se defende o outro também, e falar sobre o que realmente importa acaba ficando esquecido nessas conversas. E para entender melhor, então, esse compreender o outro a partir da empatia, imagina essa situação. Você está andando pela rua e passa por você uma mãe segurando na mão de uma criança pequena. De repente, você vê que a criança solta da mão da mãe e corre em direção à rua. A mãe fica desesperada, corre atrás daquela criança, pega ela pelo braço, dá aquele chacoalhão, fica brava e diz para aquela criança: você está ficando maluca? Você está querendo colocar sua vida em risco e me matar do coração? E aí vai falando, chamando a atenção daquela criança, e você fica ali observando aquela cena, fica até assustada, né, de ver a criança correndo numa situação de perigo. Mas quando você vê a mãe chamando a atenção dessa criança, às vezes muito brava, chacoalhando, né? Você percebe tudo aquilo e você não concorda com essa forma de orientar, de chamar a atenção da criança pelo que ela fez. E na sua cabeça você começa aí o seu drama mental, né? Seu ensaio mental de julgamentos, de avaliações e condenação daquela mãe. Porque talvez você acredite que essa não é a melhor forma de orientar, que você faria diferente naquela situação. E aí, o que a empatia pode fazer neste momento, né? Que a gente pode empatizar com o outro, mesmo tendo um comportamento que nos desagrada, que a gente não concorda. Quando a gente olha, né, tentando observar quais sentimentos, né, estão ali presentes naquela mãe, parece que existe um grande medo. Um medo de ver a criança numa situação de perigo, de acontecer um acidente, dela se machucar ou às vezes perder a própria vida. Então existe um medo que está predominando, uma emoção muito forte que está cometendo aquela mãe. E o que será que pode estar por trás daquele comportamento que você desaprova tanto? Que necessidades era tão importante para aquela mãe que ela correu desesperada para pegar aquela criança, que ela ficou nervosa, com medo, irritada, deu aquele chacoalhão, deu aquela bronca que você não concorda. Se a gente olhar pelas necessidades possíveis que estão ali presentes, a gente pode encontrar a necessidade de proteção e segurança. Para aquela mãe, proteger aquela criança e mantê-la segura era muito importante. E a forma pela qual aquela mãe expressou essa necessidade de proteção e segurança, com aquelas palavras, com aquele comportamento, não faz talvez sentido para você. E aí que a gente vai percebendo que tanto a gente quanto os outros têm suas necessidades e que elas se comportam para atendê-las. E muitas vezes esse comportamento não agrada alguém. Às vezes dentro de um relacionamento, quando a pessoa vai atender a sua necessidade, ela acaba descuidando do outro também. E às vezes a gente pensa que isso é uma perseguição com a gente, que a pessoa está querendo espezinhar a nossa vida, está querendo nos atrapalhar, parece que tem algo contra a gente. E quando a gente olha para as necessidades envolvidas, a gente percebe que não é isso. A gente percebe que o que ela estava fazendo era algo que era importante para ela. Só que no fazer isso, ela descuidou das outras pessoas envolvidas naquele grupo, dentro daquele relacionamento. E aí que a gente fala que pela empatia, mesmo discordando, a gente consegue compreender.
Aí, compreendendo, a gente pode também manifestar o nosso desconforto, a gente pode trazer para a mesa o nosso desconforto. E lembrando sempre que é se afastando, né, do julgamento moral, da condenação. Imagine que você vai manifestar seu desconforto para sua parceira ou para o seu parceiro e você fala: olha como você é idiota, você sempre faz desse jeito. Será que essa pessoa vai se conectar com você? Será que ela está querendo ficar nessa posição, né, de receber esse julgamento? Será que esse é o lugar que realmente ela gostaria de estar? Será que não existe uma outra forma de comunicarmos o nosso desconforto sem ser deste lugar de condenação moral sobre o outro, de rotular o outro? Essas falas não nos conectam com a pessoa, isso nem é empatia, é qualquer outra coisa, menos empatia. E quando eu disse que a empatia pode curar até feridas emocionais, é porque muitas vezes a gente carrega ressentimentos, mágoas, rancores por muito tempo em nossa vida por conta de algum relacionamento, de um desentendimento ou de um conflito muito grande, ou mesmo porque a gente está ali sufocando toda aquela vontade de falar as coisas que são importantes para a gente e a gente guarda dentro da gente. E isso vai virando uma bomba relógio dentro de nós. E quando a gente entende a potência da empatia, de uma escuta empática, ela é capaz de dissolver dentro de nós todas essas mágoas, ressentimentos e rancores que a gente acaba carregando. Então, quando eu entendo o que moveu a outra pessoa a fazer o que fez, é onde eu vou dissolvendo dentro de mim aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento que às vezes a gente carrega dentro dos nossos relacionamentos, às vezes até de relações que já terminou há algum tempo, seja com amigos, seja no trabalho, seja com família, relacionamento amoroso, ou mesmo a gente faz isso com a gente fica se condenando, se culpando pelas coisas que a gente fez, pelo modo como a gente fez. E se a gente olhar para a gente que o que a gente fez, que às vezes descuidou do outro, foi para atender uma necessidade nossa, a gente pode conversar melhor sobre isso e tentar cuidar da gente também. E nos acolher com autoempatia e também com a compaixão. Eu vou compartilhar duas situações reais que eu vivi que estão relacionadas à escuta. Uma escuta normal e uma escuta empática. A primeira eu digo que é normal porque é muito comum a gente ser ouvido desta forma ou também oferecer esse tipo de escuta. Às vezes a gente não se questiona se a forma pela qual a gente está oferecendo uma escuta para outra pessoa está fazendo bem para ela. Se o que a gente traz para dentro de uma conversa realmente se conecta com sentimentos e necessidades daquela pessoa. Nessa primeira escuta, eu não conhecia sobre comunicação não violenta e também não sabia sobre empatia, muito menos a pessoa envolvida comigo nesta situação. E ela aconteceu há uns 5 anos, foi quando eu terminei um relacionamento amoroso. E aquele foi um momento muito difícil para mim. Eu estava muito fragilizada emocionalmente, estava tentando entender tudo aquilo, ao mesmo tempo tentando cuidar de mim. Então eu estava num processo mais intrínseco de autoobservação e eu estava nesse processo mais de autoconhecimento e preferi cuidar mais de mim, ficando um pouco mais introspectiva. E aí, algumas semanas depois, eu tive vontade de espairecer, de mudar de ambiente, de me conectar com as pessoas, e eu entrei em contato com os meus amigos. E uma dessas pessoas perguntou sobre o meu relacionamento, e foi aí que eu comuniquei que não existia mais. E essa pessoa, como todo ser curioso que somos, queria saber o que aconteceu, os motivos pelos quais ele havia terminado. Eu compartilhei algumas situações e de repente essa pessoa que já me conhecia há um tempo começou a trazer as avaliações e os julgamentos dela para dentro dessa conversa. O que ela pensava sobre mim, o que ela pensava sobre o outro, o que na visão dela teriam sido os motivos pelos quais o meu relacionamento tinha terminado. E eu me percebi sendo julgada, eu percebi que o outro também estava sendo julgado e isso foi muito desconfortável para mim.
Porque naquele momento em que eu estava ainda fragilizada, era tudo tão recente, o que eu mais queria era um acolhimento, uma compreensão, um respeito pela minha situação. E isso não estava acontecendo dentro daquela conversa. E aquela opinião que ela estava trazendo, que na visão dela eram os motivos pelos quais o meu relacionamento havia terminado, era incompatível com a realidade que eu havia vivido. Não tinha nada a ver com os fatos que realmente levaram o fim do meu relacionamento. E foi muito desconfortável eu ser ouvida deste lugar. E por isso que chegou um momento que o que eu mais queria era encerrar aquela conversa e me distanciar daquela pessoa. E assim eu fiz. Eu mantive um distanciamento por alguns dias dessa pessoa, porque eu imaginava que se eu fosse conversar com ela, esse assunto que era tão recente e que eu ainda estava fragilizada, ainda estava elaborando, tentando entender tudo, ia vir na pauta, ia estar em evidência e novamente eu imaginava que eu ia passar por todo aquele julgamento e eu não queria, porque eu me sentia irritada, eu me sentia desconfortável. Eu sentia que eu não estava sendo respeitada naquela minha situação, naquele meu processo. E por ter sido tão desconfortável para mim, aquela escuta, que é o que eu digo que é tão normal, eu quis encerrar aquela conversa. Eu não me senti segura para continuar conversando com aquela pessoa, eu não senti abertura, eu não senti essa profunda conexão. E é por isso que eu digo que é uma escuta normal, que essa pessoa não se percebeu o que estava fazendo, porque era isso que ela estava habituada a fazer. Assim como muitos momentos da minha vida, eu também oferecia escutas parecidas com essa. E a segunda escuta, que é com mais empatia, aconteceu no momento que eu já estava inserida neste mundo da comunicação não violenta e da empatia. E hoje, nos meus relacionamentos, eu consigo oferecer uma escuta com mais qualidade, uma escuta onde eu consigo me conectar com os sentimentos, com as necessidades da pessoa. Eu consigo observar isso de uma melhor forma. É um grande exercício, porque como eu disse, a gente está habituado num tipo de escuta, que é essa escuta normal. A gente faz isso muito naturalmente. É a tal da escuta mais simpática que a gente oferece para os outros. E aí, quando a gente percebe que existe um outro jeito de se conectar realmente com o que está acontecendo com a outra pessoa, começa a fazer mais sentido para a gente querer ser ouvido deste lugar e também oferecer esse tipo de escuta. E a segunda situação aconteceu no momento em que eu estava voltando de uma viagem onde eu conheci uma moça e a gente trocou experiências, trocamos ideias, trocamos o nosso contato e chegou o fim dessa viagem, cada uma foi para o seu lado. Depois de alguns dias eu entrei em contato com ela para saber como ela estava. E foi aí que em um determinado momento ela começou a compartilhar comigo uma situação muito difícil que ela estava vivenciando dentro da família. Estava incomodando muito ela, sendo muito desconfortável. E como eu percebi essa necessidade de compartilhar, de se esvaziar, eu permiti que ela se esvaziasse, que ela fluísse na sua comunicação comigo. Então, enquanto eu lia ela, eu tentava ali decifrar, é como se eu estivesse traduzindo tudo aquilo que ela estava contando para mim em sentimentos e necessidades. E quando eu percebia que ela fazia uma pausa, era no momento que eu dava um feedback para ela sobre o que eu estava observando, né? Sobre coisas que dava para observar, assim como se eu estivesse filmando. E eu comunicava para ela os sentimentos e as necessidades possíveis que eu estava observando naquela situação. E aí, quando ela me dava um feedback de volta, ela falava para mim: nossa, é isso mesmo que eu estou sentindo. E a conversa foi fluindo assim. Então, de vez em quando eu dava esse feedback para ela a respeito do que eu observava, desses sentimentos e necessidades que estavam ali, muito presente, aquelas necessidades que dentro daquela relação com a família não estava sendo atendida. E no fim da conversa, ela disse para mim: eu estou aliviada de conversar com você, você realmente me compreende. E aí quando ela falou isso, eu falei: nossa,
Eu nem fiz nada, o que que foi que aconteceu? Realmente eu utilizei desses novos conhecimentos que hoje fazem parte da minha vida, que é de me conectar profundamente com o outro. Às vezes no nosso dia a dia a gente não se conecta com o sentimento das pessoas. Às vezes quando as pessoas chegam pra gente para compartilhar alguma coisa, a gente usa dessa simpatia de dizer para o outro, realmente, olha, não fique assim, tudo isso vai passar. A gente sabe que a pessoa não vai ficar assim a vida inteira. A gente sabe que tudo aquilo vai passar. Mas, como eu disse, a empatia está mais para dizer: eu sei que isso é difícil, eu estou aqui com você. Porque quando a gente não se conecta com o sentimento do outro, com as necessidades do outro, é como se a gente pegasse tudo aquilo que o outro está trazendo e colocasse debaixo do tapete. E essa situação que a pessoa está trazendo, que é tão às vezes dolorida para ela, que ela quer compartilhar com a gente, se ela está trazendo é porque ela quer falar sobre isso. Ela quer colocar para fora, ela quer esvaziar aquilo que tanto incomoda. Por isso que a escuta é algo tão importante. É tão importante a gente, dentro dos nossos relacionamentos, criar esse espaço de fala para tanto a gente falar sobre o que acontece com a gente, seja naquela situação desafiadora, aquelas conversas difíceis, discutir aquela relação, quanto também permitir que o outro possa falar, também acolher a fala daquela pessoa. E como eu disse, a empatia, ela não significa que porque agora eu estou ouvindo empaticamente as pessoas, eu estou tentando compreender o que está por trás daquele comportamento desafiador para mim, que eu tenho que concordar com ele. A empatia está para compreender, não significa que eu tenho que aceitar. Não significa que agora o outro virou um coitadinho, e sim que eu posso manifestar o meu desconforto, mas de um lugar que realmente nos conecta. E este lugar são as nossas necessidades. Porque quando eu percebo que tudo que eu faço é para atender as minhas necessidades, e às vezes eu dou uma pisada na bola quando estou fazendo isso, acaba afetando a outra pessoa, eu também entendo que o outro também está atendendo às suas necessidades quando ele dá aquela pisada na bola. E é aí que a gente olha para esses relacionamentos e se eles são tão importantes assim pra gente, se vale realmente a pena a gente continuar conectada com essas pessoas que a gente acredita que tem aquelas dificuldades, mas não são aquelas dificuldades que são opressoras, não é aquela violência direta que a gente vivencia, não é aquele relacionamento abusivo e que então a gente olha para isso e fala, puxa, eu posso transformar isso, eu posso começar tendo conversas pela empatia. Então, para que a gente quer empatia, não é mesmo? Se a gente realmente acredita nesses relacionamentos e que a gente quer continuar vivenciando esta relação, faz muito sentido a gente começar as nossas conversas pela empatia. Eu espero que com este vídeo eu tenha agregado um pouquinho mais de saber a respeito desse assunto com você, que tenha feito alguma diferença aí na forma de você olhar para você e olhar para as pessoas dentro dos seus relacionamentos e que a empatia comece a ser aí uma competência que você utilize mais, que você treine mais, porque os relacionamentos realmente são esse palco para que a gente possa se autoconhecer, se desenvolver e a gente possa transformar também. E é isso que eu tinha para falar para você. Eu agradeço a sua companhia até o fim deste vídeo e eu encontro você com mais comunicação não violenta nos próximos encontros.